O que é que tu digas isso? Ali para a câmara. Diz lá como é que o teu pai reagiu. O meu pai agarrou-se a mim, a chorar, a dizer que tem muito orgulho de mim e que gosta independentemente do que eu sou, porque não é isso que me define. Orgulhoso, super carinhoso, a chorar, abraçado a mim, e foi algo muito bonito, foi um momento muito bonito mesmo. Isto não é o comum, Rafael, isto não é o comum ainda. Somos pessoas normais, só gostamos, tipo... Olha, eu não sou. Fala por ti, eu não sou nada normal. Eu também aqui estou-me a fazer um bocadinho normal, mas não sou muito. Sou heterossexual, mas não sou nada normal. Explicar a uma pessoa mais velha, para quem estes conceitos são difíceis de entender, como é que tu defines identidade de género? Então, Resumidamente. identidade de género é o que a pessoa se identifica que é. Ou seja, eu sou homem, sou rapaz. Orientação sexual, homossexual, gay, como queiram chamar. Portanto, é de quem se gosta, de quem se deseja. Exatamente, Ok. sim. O que é ser normal? Ponto de luz que me conduz. Então, hoje falamos sobre orientação sexual e identidade de género com o Rafael Mateus, 19 anos, aluno na Escola Profissional Bento Jesus Caraça, no Barreiro. E também com a professora Susana Silvério, que é professora de Inglês e Artes Performativas no agrupamento de escolas Lima de Freitas, em Setúbal. Perfeito. Muito olá aos dois. Olá. É um olá muito grande. Vou começar, obviamente, por ti, Rafa. Não sei se te posso chamar por Rafa. Sim, Rafa. Estás a ver aquela intimidade que eu gosto lá de Exato, criar, já não é? temos isto tudo criado aqui. Esta proximidade toca aqui na minha mão. Tudo bem. Bem-vindo. Quando e como é que percebeste que eras homossexual? Começar logo assim, tchaná! Mesmo assim forte. Que não é o que te define. Sim, Eu sei exatamente, disso. sim, claro. Eu sei disso. Ok, Aquilo que te define não é a tua orientação sexual. Mas Exatamente. começamos por aí, boa? sim, boa. Então, eu tinha os meus 16, 15 aninhos, estava no 7º ano, e eu sou dançarino dessa salão, já agora. Jura, espera aí. que Pose depois elegante, temos- vertical que ele tem. É, pois é, eu Muito era daí. clássica, mas podemos trocar aqui uns coisas. Tens que me dar umas aulas. Eu dou, se quiser, já aqui. Pronto. Então, desde os 8 aninhos que eu sou dançarino dessa salão, e basicamente eu apaixonei-me, assim dizer, por meu par de altura, porque eu na altura eu descobri, eu pensava que era bissexual, porque dava para os dois lados. Sim. Eu apaixonei-me assim Sim. por o meu melhor amigo e o meu par de dança de salão. E foi uma E foi o confusão. coração que mexeu contigo. Uhum. Foi o coração, foi questões de coração e não tanto desejo sexual. Exatamente, sim. Foi mesmo só questão mesmo de cabeça, o que é que eu estou a sentir. Certo. Pronto, e basicamente eu chegava aos treinos, começava a dançar com o meu par, o meu coração palpitava cada vez mais rápido, deixava de dançar com ela, ia ter com o meu melhor amigo na altura, o meu coração aí disparava então, e foi assim um bocadinho meio confuso. Então andaste confuso durante um tempo. Sim, exato. Entre ela e ele. Exatamente, entre os dois. Acelerado. E aceleradíssimo, confuso e aceleradíssimo. O engraçado porque o meu melhor amigo era o crush, assim dizer, do meu par. Então eu estava ali e era um A triângulo. confusão era um triângulo. Sim. Eu estava ali um bocadinho indeciso. Há muito cinema sobre isso, mas pronto, passemos. É um clássico, É um não é? clássico. Exato, um triângulo amoroso. Depois na escola contei a uns amigos na altura que eu pensava que, pronto, iam-me ajudar na altura, iam estar lá para apoiar. Fizeram mais ou menos o oposto. Provei 7º ano, lá está por estar nessa descoberta. Certo. Vim a descobrir, passado 2 aninhos a seguir, já estava no meu 8º, 9º ano, já havia a ir para o 10º, que... Estamos a falar que tinhas 14, 15, não é? Exatamente, nessa altura. Vim a descobrir que, ok, não, afinal é só mesmo rapazes. O coração parou de palpitar pelo meu par e só palpitava por ele. Eu, ok, acho que tenho certeza que gosto mesmo de rapazes e é isso que eu sou. Mas agora que estamos a rir e estamos aqui os três a rir, deve ter sido muito duro essa confirmação ou essa confusão e depois o assumir. Sim. Foi um bocadinho... Primeiro porque como é que o mundo assim, por exemplo, familiares, amigos próximos, como é que vão aceitar? O que é que eles vão achar disto? Tentaste contrariar o que estavas a sentir? Tentei. Esse tal grupo de amigos que eu contei, contou à diretora de turma. A diretora de turma, numa reunião, acho que espalhou ali por toda a gente. E a minha mãe chegou ao carro. Filho, gostas de rapazes? E achas que eu gosto de alguma coisa disso? Não gosto nada. Então, mas a diretora de turma diz que certos pais e coleguinhas teus foram informar disso. E eu, não sou. E neguei. Até que senti confortável, lá está,
2 anos, 1 ano e meio depois, senti confortável para sair lá está, aquela expressão que se usa hoje em Coming dia. out. Exatamente, o coming out, sair do armário. E contei à minha mãe super apoiou. Ela sempre disse que já sabia também, desde pequenino. As mães sabem tudo, não sei se sabes, mas fica aqui uma afirmação, as Sempre mães sabem sabem. tudo. Então, mas isso quer dizer que andaste ali 1 ano ainda num combate interior. Sim, a tentar convencer-me de uma coisa que não era. Eu era aquilo e por medo, por receio, lá está, do pensamento de outras pessoas, não me assumia como era, verdadeiramente. Susana, 50 anos depois do 25 de Abril, ainda é preciso coragem para estes jovens adolescentes se assumirem? Ou assumirem a sua identidade de género, mas também a sua orientação sexual? Aliás, temos aqui esta história, não é? E nesta conversa que nós tivemos, a formulação do Rafael foi muito bonita, porque a certa altura ele diz, muito bonita e reveladora também, eu confiei nas pessoas erradas, colocando o ónus nele. E eu disse, não, agiram de forma errada contigo, tu confiaste. Tu foste à procura de apoio. E é necessário continuarmos a confiar. Claro, não é? E esse é o lugar da escola, não é? Esse é o território da escola, onde se pode confiar, e onde se vai acolher, e onde se vai acompanhar. Portanto, o que correu, quer dizer, a margem que não agiu em conformidade não é tua. E é curioso que estamos perante o Rafael com esta idade, continua a contar a sua história, rematando-a assim. E isso lá está, nós continuamos de facto com sistemas políticos de homogeneização e de facto são muito fortes. E na escola? E na escola, a questão claramente. é que a escola deveria ser uma espécie de um aquário protetor. Eu adoro essas metáforas. A escola é um microcosmos do mundo, ainda bem. E ali deve ser de facto um ginásio de vida, não é? E de pensamento crítico e criativo e de muita coisa. Para o bem e para o mal, sabemos, e todos nós passamos por escolas, que trazemos das melhores memórias, mas também coisas que nos humilharam, que nos foram difíceis, que nos magoaram imenso. Como é que a Susana viu a escola atualmente? Eu vejo a escola atual... Em relação, sim, comparativamente àquilo que era antigamente, quando começou eu vejo a a dar escola aulas. neste momento muito como o espelho da sociedade em que estamos, ou seja, com maior abertura, com maior informação, com maior disponibilidade para uma série de causas e princípios, mas também muito reativa, reacionária relativamente a muita coisa. Nós estamos a ver isso hoje em dia, não é? Continuamos a discutir a pertinência de algumas disciplinas, de cidadania, de coisas que implicam o ser humano, não é? Portanto, é uma aberração histórica achar que determinados temas não devem nem podem ser falados ou não podem nem devem ser tratados, nomeadamente numa escola que tem essa obrigação. Nomeadamente os temas que estamos aqui hoje. Orientação sexual e identidade de género. Portanto, eles têm que ser discutidos na escola. Quer dizer, há 2 premissas que eu acho muito importantes. Primeiro, este mito que se criou que, portanto, o mundo é cisgénero e há coisa de umas décadas, não é? Havia uns degenerados e descobriu-se que há outras coisas, não é? Quando nós temos toda uma história da humanidade, quer dizer, existem transgéneros, existem identidades de géneros diversas, desde que existem géneros, ponto, não é? E segundo, é esta coisa doida e doente, de se achar que se ensina e se aprende a ser transgénero, homossexual. Quer dizer, o facto de se falar e o facto de se discutir e o facto de se criar um espaço de legitimidade, e neste momento até temos uma lei de autodeterminação de identidade de género e, portanto, a escola tem medidas nesse sentido, isso de dezembro de 2023, que tem que as seguir, é obrigatório que as siga, para jovens, para os seus alunos, mas também, obviamente, para os seus docentes, para o pessoal não docente, para criar, de facto, um território onde nós possamos correr atrás do mundo, porque o mundo já está noutra etapa. Nós é que gostamos ainda de continuar a acreditar que temos um mundo dicotómico, binário, diametralmente oposto, de competição. E, de facto, não é esse o salto da humanidade. E quando os receios vêm do pressuposto que aquilo que vai acontecer nas salas de aula, se falarem destes temas, é uma confusão na cabeça dos jovens e que vão começar a questionar-se? Eu respondo com esta curva pelas artes, porque para mim é a grande potência, efetivamente. É o estranhamento, é o questionamento de lógicas que se querem históricas, inquestionáveis e naturais. Portanto, partindo disto e desta consciência que eu tenho também, enquanto pessoa que professa as artes e se entende também como artista, como educadora, isto é intrínseco, é consanguíneo. Esse é o lugar da escola, não é? Que acompanha, que acolhe, mas que permite o lugar do erro e o lugar do questionamento. Não é? Então, se pudesse agora mandar, o que é que alterava na escola atual? Mandar. Eu também não, como eu entendo.
Eu acho que há coerências. Por exemplo, estamos a falar de uma lei que existe e de medidas que devem ser implementadas, e estamos a falar de muitas escolas que fazem um belíssimo trabalho, que já o faziam a prioristicamente pelo sentido humanista e daquilo que é o legado da escola, obviamente, mas sabendo de experiências atuais, vivas, cotidianas, diárias, é muito importante que essa discussão seja feita, ou seja, que não se passe apenas por momentos incendiários de lugares comuns. Este assunto todo foi todo ele arrumado com as casas de banho mistas, quando isso nem sequer está na lei, não é? Quer dizer, por amor de Deus. E de mais não se falou. Quando o que ali está é um lugar de formação, de informação, de cuidado, de facto se entender a escola como aquilo que ela deve ser, que é de formação e da sociedade que nós queremos e na qual queremos viver, não é? Portanto, por exemplo, eu trataria de perceber se de facto essas medidas estão a ser aplicadas tout court, como é que elas estão a ser aplicadas, quais os cuidados que são tidos numa escola e, de facto, reforçar equipas técnicas também, porque, de facto, infelizmente, a maioria das escolas estão muito aquém e as pessoas fazem maravilhas com o que têm. Isso é a realidade. Isso é a realidade. E tem-se falado muito, e não é por eu estar lá também, ou para a minha mãe também ser professora, mas, de facto... Sim, mas isso em comum também temos imensas coisas em comum. E acreditar, de facto, nesta luz e nesta garra que nos move, e obrigada por estarmos cá. E é muito isto que nos chuta para a frente. Mas e quando a lei muda? Quando os governos mudam? Exatamente. Agora, nós não podemos andar quer dizer, neste momento já se fala que cidadania e desenvolvimento não é uma disciplina, quer dizer, que é muito problemática. Quer dizer, o problemático eu consigo cheirá-lo, não é? Quer dizer, o problemático foi para uma Polónia no antigo governo, foi para a Hungria, foi se calhar para um Brasil Bolsonaro, não é? O que é problemático? O multiculturalismo? Pá, a sexualidade não só é entendida enquanto saúde sexual e reprodutiva. Só agora, o que é que tu achas que mete medo a estas questões? Eu acho que por ser algo que não está dentro do padrão do normal, ou seja, as pessoas ficam um bocadinho assustadas. Um rapaz com um rapaz? Então, mas isso, desde quando é que isso é normal? Não, as pessoas pensam, não é assim que foi criado. Não, há pessoas até que dizem que é uma moda e que... Exatamente, sim. E o que é que tu respondes? Eu acredito, sim, que há pessoas que usam a comunidade LGBT e a orientação sexual para, se calhar, sobressair e tentar entrar dentro de um padrão que não encaixam. Lá está, por ser uma moda. Então acho que acabam por agarrar nisso e fazer uma coisa que não é. Mas, voltando ao assunto anterior, eu acho que o que me causa medo é mesmo não ser algo que ainda não é totalmente banalizado. É uma coisa que as pessoas acham normais e que o ser humano nasceu um homem, uma mulher, é para ser esses dois juntos, e eu acho que isso causa muito medo. E tu sofreste essa discriminação na escola anterior, onde tu estavas, agora estás na escola profissional, Sim. que aliás deixo aqui a minha convicção de que nós temos que investir mais nas escolas profissionais, mais, muito mais, e nestes jovens. E o facto de teres sofrido essa discriminação depois fez-te olhar para as questões, estas questões de identidade de género e de orientação sexual de uma outra forma? Tiveste que te arrumar um bocadinho ou não? Sim, tive que... E nesta escola entraste e é tolerância zero, não é? Sim, esta escola é incrível. Há discriminação. Sim, homofobia, racismo, xenofobia, tolerância zero, não aceitam de todo. Mal entrei na sala da Paulinha, que é basicamente a subcoordenadora da escola, subdiretora, pronto. Sim. Olá, Paulinha. Um beijinho. Sentiste logo em casa, foi? Senti-me logo super, Seguro. ok, estou no sítio certo. Exatamente, palavra certa, seguro. E quando comecei a falar com a Paulinha, disse-lhe, sou homossexual, sou gay. Aqui estás no sítio certo, não vai acontecer nada de mal. Ai, meu Deus, eu até fico um bocadinho arrepiada. Porque quer dizer que ainda acontece algumas coisas de mal. Sim. A escola precisa de uma revolução Precisa. Todos os dias. pacífica, porque nós as duas somos pela revolução pacífica, não é? Sim. Mas sim, acho que não há nenhuma escola que se possa admitir a não ter revoluções diárias. E precisa de uma. Está Precisa. naquele ponto de repousado. Neste momento está no ponto de repousado até ao nível de estar muito desgastada. Foi muito vilipendiada e atropelada. E acho que nos esquecemos a delicadeza e a fragilidade com que estamos a lidar.
E estamos a falar do presente, estamos a falar de futuros muito presentes, estamos a falar de facto de quem somos, daquilo que queremos, do imaginário que temos para o nosso mundo. E de repente ou se transforma numa fábrica, ou num lugar de apoio a não sei quê, lá está, continua de facto a decalcar estas banalidades de homogeneização, que obviamente vai sempre criar exclusão e vai sempre a criar alienação. E isso não é uma escola, isso não pode ser uma escola. E não pode de todo aceitar discursos de ódio cá fora da sociedade. Jamais. E acho que a escola também serve para que o ódio seja... Sim, seja também treinado, seja Treinado. instilado, não é? Exatamente. Porque a escola de facto é um lugar muito apetecível para isso também, não é? A professora já sente, Sim, Sana sim, já sim, sente sim, isso. sim, sim. Achar normal já e normalizar o inimaginável de que existam discursos racistas, xenófobos, baixar à rua, que existam coisas que claramente são crimes e que estão em sítios que nos deveriam elevar. Na escola isso também se reflete, Obviamente, não é? claro. Tu achas que a discriminação é geracional, Rafa? Uhum. Sentes mais discriminação da parte dos mais novos ou dos mais velhos? Então, eu acredito que a discriminação vem grande parte de casa, idades mais velhas, por exemplo, há bocado também estamos a discutir isso. Sim, por acaso, sim. Pessoas com mentalidade mais velha não têm, se calhar não tiveram acesso que hoje em dia nós temos, De informação? exatamente, de informação sobre todo tipo de assuntos. Não só deste em específico, mas então a internet é bombardeada destes assuntos. Então, basicamente, acho que a idade mais velha, como não teve esse cuidado na sua É mais educação... discriminatória, é isso que Sim, tu sentes? exatamente. Mas sinto que também grande parte da geração de hoje em dia ainda vem com essa discriminação. Não totalmente, se calhar, um bocadinho mais... Polida? Exatamente, um bocadinho mais, não assim, pá, direta na tua cara, mas que ainda sentem ali alguma coisa, acho É que... mais rebuscada, é isso? É mais dissimulada? É isso que Sim, tu sim, sentes? sim, sim. Mas da tua idade? Da minha Pessoas idade. da tua idade? Sim. E com quem é que tu és mais tolerante? A quem é que aceitas mais as discriminações? Aceito mais pessoas com idade mais velha, porque lá está, vai tudo dar ao mesmo. Pessoas com a minha idade não saberem tanto sobre o assunto e ainda julgarem muito pessoas de uma orientação sexual diferente da deles, com tanta informação, passas o dia todo no teu E tens uma telemóvel, resposta para isso? Qual é a justificação que dás? realmente Não sabes? não faço ideia. Achas que falta conversar olhos nos olhos? Uhum. Achas que é isso que falta? E eu sou sempre pelos afetos, pronto, tenho Sim, sim, sim. tenho esta particularidade. Eu acho que nós chegamos às coisas com os afetos e depois Sim, claro. com o lado da razão, obviamente, e com o conhecimento e o estudo, Sim, tudo sim, isso. sim, sim. Mas vou pelos afetos. Tu achas que é isso que falta? Sim, exatamente. Acho que é tudo muito frio um com os outros e acabam por criar essa distância e essa falta de aceitação e ficam assim um bocadinho afastados. Não querem conviver, não querem saber sobre o assunto e ficam por ali. Olha, e em relação à discriminação com base na orientação sexual, quem sofre mais? Os homossexuais rapazes, as mulheres, as lésbicas? Quem é que sofre mais? Pessoas trans de todo acho que são as que sofrem mais todas, preconceito. sim. E ódio, porque- e ódio. E ódio, então, acho que é Sim. Acho que nem é preconceito, é mesmo Ódio, ódio. por isso é que eu digo. Sim. São as que sentem mais na pele o ódio. Na questão de homossexuais e homens e mulheres, acho que os homens sentem mais esse preconceito porque há aquele estigma em que o homem tem que ser forte, tem que ser macho e é aquilo ali, pumba, não pode sair da linha. E às mulheres, sinto que é mais livre. Ok, és mulher, podes fazer o que tu quiseres. Achas isso? Sinto Então que tem tem mais a mais ver com os liberdade. papéis de género que são estabelecidos e esperados que cada um Exato, tenha? sim, acho que vai muito por aí. Os homens, lá está, tu és homem, é isto que tens de seguir. E depois, se vem um homem o homem tem que ser macho, tem que ser forte, e se há um homem forte, macho, que é gay, ficam, pá, espera lá. Tipo, mas tu tens todos os indícios para ser hétero, para ser um rapaz, um homem normal, tipo, isso não significa nada. E achas que é difícil as pessoas perceberem, porque nem estamos aqui a falar das pessoas não binárias, ainda há toda essa componente Sim. de que faz a humanidade. Se tiveres que explicar a uma pessoa mais velha, para quem estes conceitos são difíceis de entender, como é que tu defines identidade de género? Então, Resumidamente. identidade de género é o que a pessoa se identifica que é. Ou seja, eu sou homem, sou rapaz.
orientação sexual, homossexual, gay, como queiram chamar. Portanto, é de quem se gosta, de quem se deseja. Exatamente. Ok. Sim. Todos estes conceitos que não Sim, são novos, não são atenção, que não são de todo novos, mas que se estão a falar cada vez mais, e ainda bem, a democracia trouxe isso, são também difíceis de serem entendidos dentro do ambiente escolar? Eu acho que Junto dos professores, e é daí que eu sim, falo. junto dos professores e também junto a alguns alunos, que aliás... São conservadores, alguns deles? Exatamente, ou seja, esta urgência, essa necessidade de eles entrarem de facto no nosso diálogo e de facto não ser um pormenor, não são um pormenor, é o direito e o respeito que se deve. E, portanto, lá está as coisas que têm, e que são muitos afetos que são importantes serem trabalhados numa escola, que é a empatia e o respeito pelo outro, não é? Também por isso uma cidadania é importante, não é? E falar destes temas, porque estes temas levam-nos a desenvolver a empatia e o respeito pelo outro, e se eu tiver alguma controvérsia, algum caminho para fazer, eu tenho muito mais naturalidade para aceitar, porque naturalmente nós estamos a discuti-lo. E há nomes para isso, eu consigo nomear e conseguimos calmamente aqui estar a conversar, não é? Bom, e é tal coisa engraçada se nós pensarmos que quando houve da Europa a emigrarem para os Estados Unidos da América e encontraram tribos, em nenhuma daquelas tribos norte-americanas existia uma identidade de género binária, portanto, que falávamos 3 ou 5 géneros. Portanto, essas coisas das novidades do discurso, ou das novidades, esta coisa que nos afeta e que vai baixar Sodoma e Gomorra e vai ser péssimo e pérfido, quer dizer, a importância é formação, é diálogo, é de facto criar a disponibilidade para dizer não é um pormenor. E uma das coisas que eu queria linkar aqui, professora, é que tudo isto tem efetivamente a ver com a saúde mental. E da saúde mental já se Claramente. fala muito. Sim. Da saúde Então porquê que mental, não se linka tudo? da saúde mental tem de se falar cada vez mais. Porque estas questões têm a ver, se estes jovens não Claramente. tiverem estas questões aceites e bem resolvidas, nunca Sim. vão ter saúde mental, nunca vão ser grandes profissionais de qualquer Estes coisa. Acho eu. jovens, e como temos vários casos também no corpo docente e no corpo não docente, ou seja, que são também tudo isto, e a saúde mental é já e vai ser efetivamente uma questão candente que é urgente olhar nas escolas. E de facto perceber exatamente para onde vamos e o que é que estamos a fazer e porque é que estamos nesse estado. Porquê é que a saúde mental neste momento é um problema tão grave a nível das escolas? Ou se tenta escamotear de uma maneira ou de outra, E mas porquê de facto que é, ele existe. Susana? Se calhar, eu também, que sou pelos afetos e pelo diálogo, se calhar temos que nos sentar e temos que perceber, nomeadamente, que situações como estas não podem acontecer, então para como é que elas vão acontecer? Então temos que precaver. Então é uma questão de formação, é uma questão de diálogo, é uma questão de facto percebermos que há coisas que não são opiniões, não são achismos. Que, de Mas facto, há falta de sim. informação mesmo dentro da Mas classe eu acho que não docente há sobre falta estes de conceitos em informação, concreto, não é? Mas se calhar é muito. Se calhar sim, imagino que sim, para o Estado da Nação. Também há muita informação e há pessoas que se mobilizam de forma notória. Agora, eu acho que faz falta, de facto, um investimento real nos territórios, ver o que é que está a acontecer, ver escolas como a tua que estão a fazer um trabalho extraordinário, não é a única, então porque é que outras não estão a fazer e o que é urgente. Também toda a estrutura de quem entende a educação e os processos de ensino e aprendizagem e da pedagogia, não é? E o Paulo Freire já falava muito disso, ou seja, não são objetos de educação, são sujeitos, são agentes de educação. Então a forma como estamos na escola, a forma como os professores estão olhados, como todos os processos são olhados, tudo isso precisa de ser Revisto. revisto, como é evidente, não é? Vivemos num mundo que continua a competir. Muito competitivo. Sim, ou seja, não era o Baldi que dizia que o grande salto da humanidade será dado quando aprendemos a cooperar e não a competir, quando percebermos isso, não é? E nós estamos a arrebentar pelas costuras, mas continuamos a inculcar. E depois dizem, não há ideologias, não se impõem ideologias prescritivas. Quer dizer, a escola é um sítio desses, não é? Quer dizer, quais são os papéis de género? Como é que se expressa? Qual é o currículo que se escolhe? Qual é a visão que queremos? Europeísta, ocidental? Que explicações e que narrativas é que nós temos? Nós vivemos com uma narrativa que desde o início é heroica, não é? E é masculina, não é? É masculina. É masculina, quer dizer, aliás, acho que a Ursula K. Le Guin tem um texto fabuloso em que ela diz, e se nós tivéssemos olhado, a narrativa fosse outra? Ao contrário. E se em vez de olharmos para, e pormos nas grotinhas lá, o senhor que matou o bicho grande, heróico, fosse aquilo que a maioria fazia, que era andar como se tinha, ou como se tinha, quando já se tinha, não é? Mas que andar ali a recolher o que era necessário para a alimentação cotidiana, e se fosse esse o nosso foco, o que é que seria hoje da nossa história? A Susana dá aulas de cidadania também. Já dei aulas de cidadania E de inglês. e de inglês. Pronto. Sim. Então uma aula sua atualmente? Eu pugno pelas minhas... Por exemplo, no inglês, quando nós pensamos exatamente, qual é a minha preocupação quando ali estou? Eu acho que os conteúdos são muito importantes, mas o Rafael, se calhar, aprende inglês e não precisa de mim para nada neste momento. Agora, a diferença que faz, porque de facto, e uma língua estrangeira é excelente para isso,
A forma como eu decido olhar para o mundo numa língua que é aprendida, que é a segunda língua da grande maioria, e a perspectiva que isso lança sobre que olhar é que nós temos e que perspectiva é que vamos escolher e o que é que foi contado sobre isto, e sempre que eu posso, obviamente, fazer essa abordagem, é muito mais importante do que, efetivamente, conteúdos muito específicos. As aulas enquanto aluna que eu tive, de mais interessantes, e foi numa aula de inglês, foi quando me fizeram folhear o livro. E perceber, folhear só, ver as imagens que lá estavam, vendo o discurso que lá estava. E depois fizemos até um poema a partir de uma série de frases que lá estavam. Quais são os papéis atribuídos? Na altura era muito essa questão, ou seja, quais os papéis de género? Quem é que tem representatividade num livro? O que é que se está a mostrar? Como é que se conta, não é? Como é que... Eu acho que está a fazer um belíssimo trabalho ao nível dos manuais de história, mas que manuais de história é que nós tivemos? Não é? Qual é a nossa perspectiva? Quer dizer, isso tudo que nós estamos a aprender sobre o mundo e que estamos a rever no mundo é aquilo que nos cumpre fazer. É respeitar, é entender. Mas hoje os manuais são diferentes, não é? Há um grande exercício, há equipas técnicas belíssimas, há uma enormíssimas discussões a decorrer neste momento, onde eu tenho orgulho de participar também. Participa, a Susana participa. Sim, porque esse é o meu lugar enquanto educadora. Então, e quando a sala fica vazia, depois dessas suas aulas, que são quase assembleias, o que é que fica? Fica esperança em si? Fica o quê? Há sempre uma... É invadida por que sentimento? Eu às vezes sou invadida quando aquilo não me corre bem por uma grande frustração. Os professores lidam muito com isso. Mas há sempre um gesto que eu faço, que é sempre olhar para... Isso é um caso idiota, mas não é muito mímica, que eu sou muito emotiva. Ai, Rafael, agora estou a contar. Sou boa para as novelas. Mas de facto eu fico a olhar, quando a coisa me corre bem, e eu digo, you made it? Que é professora de inglês, não era só tu conseguiste. Não, tu conseguiste, exatamente. Posso dizer em alemão também. E eu olho, e antes de apagar a luz ou de fechar a porta, eu respiro fundo e não interessa as condições da sala. Mas aquilo fez-me sentido. Aquele lugar fez-me sentido. Uhum. E esse lugar onde eu vou com esta emoção toda é porque, para mim, é um privilégio, apesar de tudo, porque a escola pública e uma professora fez o sentido e o norte da pessoa que eu sou hoje. E podiam ter sido. Professora? Sim, uma professora. Bastou uma. Podem salvar, os professores salvam vidas. Os professores salvam vidas. Podem matá-las também, temos de dizer a verdade, podem salvá-las também, como todos. Tiveste professores que te deram a mão? Não muito, era só... Tem atenção, as tuas notas estão a descer, tens que tomar alguma medida. E no final tu disseste o que é que se estava a passar e aí é que eles foram compreensivos, sim. É isso? No final, quando voltei a repetir o 7º ano, contei-lhes o que é que se tinha passado, o porquê daquilo ter tudo sucedido, e perceberam e por acaso até disseram que podias ter falado connosco. Era isso que eu te ia perguntar. Porquê é que tu não foste falar com os professores? Não te sentiste seguro? Não me sentia assim muito seguro, lá está, porque ainda me estava inseguro de mim mesmo, do que é que eu sentia, então estar a falar com mais alguém poderia surgir mais alguma confusão na minha cabeça, confusão na cabeça dos próximos, então decidi por guardar para mim mesmo. Rafael, e a proliferação dos discursos assim mais extremistas, mais feios? Feios é mesmo uma palavra que preocupam-te? Sim. Preocupa-te? Sim, porque hoje em dia, né, se esses discursos continuam a haver, as pessoas vão ouvir, vão aceitar e vão tentar recriar de alguma maneira. Mas preocupa-te ou tu de alguma forma encontras o apoio nos teus pares que têm a mesma orientação sexual que tu ou não? Porque as pessoas não se definem pela orientação sexual, mas penso eu que se calhar aí encontras esse conforto. Sim, porque é alguém comum. Exato. Sim, sinto imenso. E o que é que vocês sentem que vem aí? Como é que vocês de alguma forma se estruturam para responderem àquilo que está a acontecer? Nós tentamos juntar todos, juntamos todos, sempre com força, nunca nos iremos esconder, nunca nos vamos esconder. Mas e o papel da escola aí? Há escolas que se calhar não têm assim muito. Da tua experiência? Sim, não têm muito. Tive sorte nos professores, mas lá está, se calhar a escola em si, por exemplo, vou dar um exemplo de um amigo meu, que é do Porto, ele não tem nenhum apoio da escola, é gay, homossexual, a turma não despreza-o todo, ele é excluído de tudo. A sério? Sim, os professores não fazem nada e ele vai ter que mudar de escola por isso, por não se sentir seguro, não está a aprender nada, não está a ter nenhum proveito de amizades. Agarro muito esse exemplo porque o meu amigo e os pais dele foram se queixar à diretoria da escola
e basicamente, entre linhas, o que lhe disseram foi: estás mal, muda-te. E ofereceram-lhe logo uma dica de se calhar é melhor então mudar de escola, se aqui não está muito bem, e é o que ele vai fazer agora, vai mudar de escola. E pronto, é por isso que eu vejo há muitas escolas que ainda têm assim um pé atrás e não fazem muito para ajudar ao movimento. Então acho que devia ser mais palestras, mais conhecimento, mais aceitação sobre o mesmo, porque somos pessoas normais, só gostamos, tipo... Olha, eu não sou. Fala por ti, eu não sou Sim, nada é. normal. Eu também aqui estou a fazer um bocadinho normal, mas não sou muito. Sou heterossexual, mas não sou nada normal. Como é que nós podemos, de uma forma construtiva, contribuir para a reflexão sobre essa disciplina nas escolas atualmente? Que é isso que eu quero aqui com este podcast. Sim, não é? Eu exatamente, quero mesmo sim. contribuir positivamente Bom, para há- uma maior Há reflexão. aqui várias camadas. Voltando à questão das amarras ideológicas, a primeira camada é o que é que não... Quer dizer, estamos num contexto de uma escola e de uma sociedade, o que é que não é ideológico? O que é que não é prescrito? Voltamos aí. Pronto. Então temos aí logo uma falácia. A segunda, já percebemos que, entre linhas, o que é dito e que já causou muito constrangimento em outras alturas, em que se queria até que fosse uma disciplina opcional, prende certamente com determinados temas. Eu só consigo, daquilo que percebo, não é? Deve ser a sexualidade, deve ser a multiculturalidade, deve ser algo nessa área, porque se nota também há um enorme desconhecimento sobre o que é o programa e os referenciais da disciplina. Porque o que ali temos são recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Unesco, da União Europeia, porque, quer dizer, deve ser opcional um jovem saber de literacia financeira, de proteção do ambiente, de desenvolvimento Constituição do sustentável, Parlamento, que eu acho que é Constituição do muito importante. Parlamento, de sexualidade sim, não enquanto, como eu dizia, saúde sexual e reprodutiva, mas também da diversidade de identidade de género e das possibilidades e plurais que existem e que deve respeitar, independentemente se é ou não é, porque isso quer dizer, é aí que se aprende a empatia e o respeito e os limites. Há coisas como o Não são consentimento. escolhas. Não são escolhas. Exatamente, é isso. Em momento algum, não é? E é muito importante, nomeadamente num país em que temos índices de violência doméstica como temos, veja o triângulo E de 2021 e violência no 2023, violência no namoro, em que, de facto, todos os casos a maioria, peço desculpa, efetivamente, destes casos de violência doméstica, de crimes sexuais que envolvem crianças e jovens, acontecerem, de facto, entre portas. Não é? Em proximidade. Nós estamos a tapar o sol com a peneira. Quer dizer, e depois o nosso problema são casas de banho mistas. Não, e até devemos pensar nisso. O que é que nós queremos com essa coisa de... Eu já ouvi, efetivamente, mulheres cisgénero, com uma enorme vida e conhecimento do mundo, dizer, mas é um perigo. Mas é um perigo. O que é o perigo? Mas É isso que eu qual é o queria... perigo? Pois, Qual é sim. o perigo? Quer dizer, o que é que nós precisamos? Parece que nós estamos a retroceder, estamos a voltar ao século XIX e XX, naquele mundo pós-escravatura, que diz, nós temos sempre corpos, nesta macroestrutura, há sempre corpos que não encaixam, não é? E de facto, já tivemos o corpo da mulher já não encaixou, o corpo das pessoas negras já não encaixou, e nessa altura, se bem nos lembramos, também houve sociedades que entenderam, então se aquele corpo era subhumano, se não era de bem, agora vai à mesma casa de banho que eu, então essas sociedades criaram o quê? Casas de banhos para brancos, casas de banhos para negros. Até quando nós vamos propor estas coisas, temos que ver para onde é que nós queremos caminhar. Qual é a mensagem que nós queremos passar? Eu entendo, efetivamente, que tínhamos que gerir, nomeadamente uma escola, uma série de sensibilidades. Até porque os pais, muitos Como é deles, evidente. vão diretamente às escolas E as refilar escolas, e exatamente. exigirem, não é? E as escolas precisam, efetivamente, mais apoio, mais, não temos de pensar a forma como mais diálogo, mais esclarecimento, Também entre pais, não é? mais Também. claro, Sim, obviamente, educadores, neste caso. educadores, porque a educação faz nesse combo, Portanto, a professora acha que a cidadania, com esses items todos, obviamente, é uma disciplina de prevenção, como é evidente. não é? para além de Aliás, informação. até se nota, quer dizer, se nós formos ver o índice de gravidez na adolescência, diminuiu. Neste momento, acho que já há um conhecimento consensual sobre doenças sexualmente transmissíveis. Não é? Quer dizer, há uma série de... Isso que só se consegue, de facto, se for falado, se for discutido, se criar espaço para isso, se não for ali, não estiver sempre ali no desconforto e dizer, mas isto Tabuzinho, agora... tabuzinho. Ai, Exatamente, fububu, aquele ai, mas pudorzinho. não, ai, que E a agora... Susana da Agora vamos experiência- ensinar a ser homossexual. Quem é que ensina a ser homossexual? Quem é que aprende a ser homossexual? Ou fazer uma confissão, É. porque também, quando mais é tipo, será que sou ou não? Sim, quer dizer, Disparate. são disparate. Sim. Como foi bem dito, exatamente, Catarina, não é uma escolha. Não é uma escolha. Nem nunca foi desde o princípio dos tempos. E acho não que é isso que as pessoas têm que começar a perceber, que Sim, não é não- algo não é uma coisa que se eu pega, não é? ontem Não- acordei e decidi, olha, hoje vou gostar de rapaz. Não é uma escolha.
eu sou assim, eu nasci assim e é E o que foi- eu gosto. e- E há tu- direitos inalienáveis que têm que Sim, ser exatamente. preservados. E tu, quando disseste à tua mãe, ela aceitou bem e o resto? Família Da toda resto da tiveste família, sorte? Tiveste sorte? sim, por acaso tive grande sorte. Ah, mais, por exemplo, partes da voz, assim ainda não. Minha avó sabe, de todo. E ela super apoia. E o teu pai? O meu pai também super sabe, super Super sabe, é apoia. ótimo. Super sabe, apoiou? super apoio. Apoiou super. O meu Isso é pai muito agarrou-se bom. a mim. O que é que tu digas isso? Ali para a câmara. Uhum. Diz lá como é que o teu pai reagiu. Era lá. Então, o meu pai agarrou-se a mim, a chorar, a dizer que tem muito orgulho de mim e que gosta independentemente do que eu sou, porque não é isso que me define. Lá está, como a Catarina estava a dizer há bocado, não é isso que me define. Então, super orgulhoso, super carinhoso a chorar, abraçado a mim e foi algo muito bonito, foi um momento muito bonito mesmo. Isto não é o comum, Rafael. Isto não é o comum ainda. Ainda. E, na verdade, falar disto nas escolas vai promover essa saúde Claramente, sim. mental, física. Consciência ambiental, Tudo. literacia financeira, tudo aquilo que de facto nos importa, não é? E que é Exato. incontornável e que nos faz sentido, não é? E que foi decidido efetivamente por equipas técnicas e consensos. Portanto, que não são só a nível da nação, não é? Enquanto professora, que desabafo já ouviu nestas matérias ou sobre estas matérias? Dos jovens é sempre o mais bonito em qualquer problema, mesmo que seja uma borbulha, porque nós podemos ter uma borbulha, andamos o dia todo à volta da borbulha e não queremos. Pá, e aquele dia Eu foi sou à dessas vida. pessoas, assumo Foi à aqui vida, eu era uma assim, borbulha. realmente. aquilo, não sei o quê, tarará. E aquilo tira-nos dia, não é? É quando alguém de facto se reergue em quem é, não É é? tão lindo. E baixa aquele peso. É Quando, tão lindo. e de facto tive muitas histórias que vêm ter comigo e isto e agora e não sei o quê, e de repente, e já tive histórias muito boas, também já tive histórias muito, muito difíceis, de agressões, de violências, de miúdos que têm que sair de casa, de coisas muito complicadas. E tudo isto existe, tudo isto está entre nós e é nossa responsabilidade enquanto sociedade cuidá-la. E tu sentes-te ouvido? Ou sentiste-te sempre ouvido na escola? Não me senti sempre ouvido. E já não estou a falar sobre as questões de orientação sexual, em relação à Em tua relação a tudo, adolescência. sim. Não me senti sempre ouvido. Comecei-me a sentir mais ouvido agora nesta escola onde estou agora, na Escola Profissional Bento Jesus Caraça, no Barreiro. Estou aqui a fazer uma promoçãozinha já. Mas podes fazer, Era isso que eu estava a pensar. Não, mas é Ele porque- também está a estudar marketing, não é? Exato. Exatamente. Eu Ele tenho- sabe Estás fazer no isto sítio muito certo. Exato, tenho que bem. ser esperto. Já vou roubar a professora para a minha escola a seguir. Eu vou fazer uma palestra. A seguir. Vai. Pronto. Eu acho que a minha escola, lá está, nós somos todos muito ouvidos. Todos os professores, nós temos sempre uma reuniãozinha com eles, com os diretores de turmas de cada turma, e eles perguntam-nos mesmo, ok, o que é que se passa em cada disciplina, vamos resolver o que é que temos para resolver, vamos limar as pontas soltas e para que tudo corra bem e passemos todos felizes e para nós termos a melhor aprendizagem de sempre. E para os Ser professores, feliz Era isso é uma que eu apanhei coisa isso que também, é tão sim. raro de ouvir. É Falar isso. feliz no contexto de escola é muito importante. É muito Exato. importante. Pessoas, quando digo isto, olham para mim e acham que eu sou tola. Não, E eles é verdade, dizem isso, não é? para sermos felizes, Sim, eles dizem isso. sim, para nós Isto é conseguirmos muito ter importante. um bom ambiente. E há escolas a fazer isto. E não é uma nem duas. E também é preciso dizê-lo. O meu filho fala Exatamente, muito é disso, verdade. desculpa João estar aqui a utilizar-te, mas ele fala Parabéns, muito, chama-se João, sim, aí parabéns, exato. Ele fala muito sobre essa questão, que às vezes a escola não é um lugar onde eles possam ser sempre, ou quase sempre felizes. E eu acho que a felicidade e o trabalho e o esforço podem coabitar. Podem, devem. Pronto, Devem. é nesse sentido. E sente essa pressão nas escolas? Sinto, sim. Que retira o prazer? Sim. Agora, quando se fala de prazer, há muito na aprendizagem que, de facto, implica algum esforço e implica coisas que não são tão simpáticas, imagino eu. Agora, a consciência de trazer o prazer à escola, como trazer o prazer à vida. Quer dizer, nós não dizemos, eu quero ser feliz, mas vamos ser felizes quando? Não é o Depois divertimento. da escola, eu depois do estou a falar que trabalho. A escola deve ser só Sim. divertida. Sim, É o sim. prazer Não, mesmo não, através do esforço, exatamente, não é? exatamente. Esse é o prazer de eu estar como sou. O prazer de estar numa escola, como dizia a Nina Simão, não ser livre é não ter medo. É não ter Eu medo. estar aqui sem Exatamente. medo e eu poder ser feliz, eu poder ser eu e estar a aprender coisas e não ser sempre medido pelo certo e pelo errado. Então, isso agora a pergunta faço-lhe assim. Os professores sentem-se ouvidos? Não. Acho eu que a grande maioria, eu acho que são bem mais ouvidos, digo eu, do que os alunos. Se eu pensar na estrutura toda, não é? Que é a Agora, vida. também acho que as pessoas não se sentem ouvidos, porque também quando nós falamos em questão de saúde mental, como é que as coisas estão? O desgaste, o número de horas extraordinárias, a burocratização excessiva. Quer dizer, nós quando falamos que isto está, de facto, numa situação que leva até algumas escolas a não terem saúde emocional, nem estrutura para responder,
Porque acham que, não, isso é depois de eu resolver isto. Tem que resolver coisas muito pragmáticas. E chegam ao final depois, do dia depois exaustos. é que eu me vou preocupar Claro. com a identidade de género, não é? Quer dizer, primeiro, há isto que eu tenho que resolver. E há professores que sofrem discriminação Claro. por causa da sua identidade de género Claro, e da como sua é orientação evidente, sexual? como é evidente. Quando eu falo, efetivamente, nós estamos a falar de um tema que não percorre apenas, e acho que até já o disse, só os alunos, mas estamos a falar também do pessoal docente e não docente. Rafa, tens a oportunidade de fazer uma pergunta Uhum. sobre este tema Uhum. à professora. Qual é que a professora acha, qual é a melhor abordagem que um aluno, para chegar ao pé tipo a sentir confortável e feliz dentro de uma sala de aula, qual é que acha que é a abordagem que ele tem que chegar ao pé do professor e dizer o que está a sentir? E quer dizer, eu aí só tenho uma resposta, tem que se chegar de forma genuína, verdadeira, obviamente com respeito do diálogo, e dizer para mim isto é importante, esta é a pessoa que eu sou, e neste momento preciso disto. Uhum. E esse é o meu papel. Não é? Eu acho Exato. que o verbo precisar é muito importante. Sim, Eu é evidente. preciso que me Sim, ouça. Sim. Uhum, exato, ser Acho que ouvido, é bom. lá Sim. está. Lá está. Não é? É um livro que escrevi há uns tempos, da Porta Obrigada. Editora. Muito obrigada aos Obrigada, dois. obrigada. Obrigado, nós. Fantásticos. Obrigada mesmo. O criador de conteúdos Kiko is Hot responde à pergunta: o que gostavas que te tivessem dito sobre orientação sexual e identidade de género? Se há alguém que está a dificultar o vosso percurso e que está a gozar com vocês e que vos está a fazer bullying, essas pessoas, no longo termo das coisas, não vão importar nada. Outra coisa que eu acho super importante, não se deixem meter em caixas. Não é só porque um rapaz deve ser isto e uma rapariga deve ser aquilo. Vocês têm que se encaixar numa das duas caixas. Vocês podem ser aquilo que vocês quiserem, expressarem-se da maneira única que vocês se conseguem expressar, com a vossa originalidade, desde que vocês sejam boas pessoas e o vosso coração esteja no sítio certo. Hoje são os filhos que ensinam os pais, que lhes explicam que identidade de género tem a ver com aquilo que se é. Como uma pessoa se define enquanto cidadã, independentemente do sexo com que se nasceu. E que a orientação sexual tem apenas a ver com quem se gosta, o coração e o desejo. E que nada tem a ver com a forma como se veste ou se fala. Isso são expressões de género e nunca são escolhas. A liberdade ainda exige luta. Os rótulos perdem importância quando pensamos em nós apenas e só como pessoas. Os dados confirmam. As questões de género e orientação sexual são motivos de discriminação todos os dias. E na escola? O que pensam e o que sentem, professores e alunos? Este podcast teve o apoio da Missão Continente. No público temos muitas vozes. As que nos falam de política e as que nos dão notícias do mundo. Há as que nos contam histórias e as que nos explicam os temas que marcam os nossos Já é uma imagem de dias. marca isto, não é? P24, Soundbite, Diplomatas, Fogo e Fúria, Poder Público. O público fica no ouvido.